E aí, hoje o nosso papo é sobre uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, mexe com toda a estrutura do poder no Brasil. Afinal, quem é que pode criar as regras para tirar um político do cargo? A resposta para isso nos mostra, e muito, como a nossa Constituição funciona na prática. Vamos entender essa história. Para começar, vamos direto ao problema. Imagina só a confusão se cada estado, cada cidade, pudesse criar sua própria lei para julgar um governante. Seria um verdadeiro caos, uma colcha de retalho jurídica onde ninguém se entende. Então, a grande questão é essa. Quem tem a autoridade, o poder, de definir as regras do jogo quando o assunto é crime de responsabilidade? É o governo federal? São os estados? Ou será que os municípios podem dar a palavra final? Olha só esse cenário hipotético que poderia muito bem acontecer. O Estado A poderia criar uma lei que afasta o governador do cargo no minuto em que uma denúncia é aceita. Enquanto isso, logo ao lado, o município B poderia inventar um processo todo secreto para julgar o prefeito. Essa variedade de regras cria uma confusão enorme, né? E o resultado disso tudo? Incerteza jurídica e instabilidade política. É bem simples. Quando as regras do jogo mudam a cada fronteira, ninguém sabe mais o que vale. E isso, claro, abala a confiança de que existe um sistema de justiça único e igual para todo o país. É nesse ponto que entra a solução. Para resolver esse tipo de impasse constitucional, o Brasil conta com uma instituição que tem a palavra final: o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. O STF atua como o grande guardião da nossa Constituição. A missão dele é justamente essa: garantir que a lei mais importante do país seja interpretada e aplicada do mesmo jeitinho em todo o território nacional. Não importa se é numa cidade pequena ou lá em Brasília. E uma das ferramentas mais poderosas do STF para fazer isso é a tal da súmula vinculante. Pensa nela como uma regra de ouro. A partir do momento que o STF publica uma súmula vinculante sobre um assunto, pronto, acabou a discussão. Todos os outros juízes e a administração pública inteira, em todos os níveis, são obrigados a seguir aquela decisão. É um jeito de botar ordem na casa e unificar a interpretação da lei. E para aquele problema da colcha de retalhos de regras que a gente falou, o STF deu uma resposta definitiva, super clara. E essa resposta tem nome e número: Súmula Vinculante 46. Olha aí o texto da súmula. Presta bem atenção nas palavras-chave. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. O segredo todo está aqui: privativa da União. Certo. Mas, traduzindo do juridiquês, o que isso significa? É bem simples, na verdade. A súmula deixa claro que só o governo federal, lá por meio do Congresso Nacional, é que pode criar as leis que definem o que é um crime de responsabilidade e como tem que ser o processo para julgar alguém por isso. Ou seja, é um manual de regras único para todo o Brasil. Ok, entendido o conceito. Agora, vamos ver como essa regra funciona na vida real. Qual é o efeito cascata, o impacto dessa decisão para os estados e para os municípios no dia a dia? Essa competência privativa da União não é só uma ideia no papel. Ela se transforma em leis federais bem específicas. No caso de presidentes e governadores, a lei que manda é a de número 1079, lá de 1950. Agora, quando o assunto são prefeitos e vereadores, a norma que vale é o Decreto-Lei 201, de 1967. São esses os dois manuais oficiais. Para os estados, o recado foi bem direto. As constituições estaduais não podem inventar moda criando regras de processo diferentes para julgar um governador. Eles também não podem aumentar a lista de quem pode ser julgado. O modelo é federal, o da Lei 1079, e ponto final. O STF já reforçou isso em vários julgamentos, como na famosa ADI 3466. E o mesmo princípio, claro, vale para cidades. Aliás, foi justamente no nível municipal que apareceram vários dos casos que levaram o STF a consolidar esse entendimento. Vamos ver como a regra bateu por lá? Então, o que os municípios estão proibidos de fazer? Basicamente, eles não podem criar procedimentos que não estejam lá no Manual Federal, o Decreto-Lei 201. Por exemplo, o STF já teve que intervir e proibiu uma Câmara Municipal de ouvir testemunhas em segredo. Em outro caso, barrou o afastamento provisório de um prefeito porque a lei federal simplesmente não previa isso. E o mais importante de tudo, ninguém pode ser cassado sem ter seu direito de defesa totalmente garantido como manda a lei federal. E com isso, a gente chega à grande conclusão, ao ponto central de tudo isso.
No fim das contas, o que a súmula vinculante 46 realmente significa para o Brasil? O principal resultado é a previsibilidade. Ao criar uma regra única, a súmula vinculante 46 garante que o jogo seja jogado da mesma forma em qualquer lugar, de maneira justa e consistente. Ela reforça a ideia de que o Brasil, apesar de ser uma federação cheia de diversidade, opera sobre um único e coeso sistema constitucional. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ao centralizar regras tão importantes como essas, como é que a nossa Constituição consegue equilibrar a necessidade de ter uma unidade nacional com a autonomia que os estados e municípios também precisam ter para funcionar? Essa é uma tensão fascinante que está sempre presente no coração do nosso federalismo.